Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero começar logo mandando um abraço para a querida amiga Elisa Tanaka. Eu ontem, depois de um longo e tenebroso inverno sem sair de casa, resolvi com minha esposa, Dona Lucimar, comer uma comidinha mineira na cachaçaria aqui em Toledo. E encontrei lá a amiga do canal, Elisa Tanaka. Eu não a conhecia. Ela perguntou se eu era o professor Belém e depois disse que acompanha este canal e colabora com esse canal. Mas ela reclamou que gostaria de ter acompanhado a live de sábado que eu fiz lá no canal Ale Machado Oficial, mas não sabia como. Então, para a querida amiga Elisa e para quem não viu a live, mas quer ver a live, eu vou deixar aqui, logo no primeiro comentário, abaixo da minha belíssima figura, no primeiro comentário fixado o link da live que eu fiz lá no canal Ale Machado no sábado. Muito bem, então fica aqui abaixo da minha bela figura o link para a live e um super abraço para a querida amiga Elisa Tanaka. Muito bem, meus amigos, se tudo sair conforme foi planejado pelo Fórum Econômico Mundial, o mundo, nós, a civilização humana, entrará ou voltará para os tempos do paganismo. Agora com o rótulo neopaganismo. Bem, uma das características do paganismo, principalmente quando olhamos para o Império Romano, era a supereconomia de deuses no panteão dos deuses. Haviam deuses para todos os gostos. Deuses para aqueles que queriam preservar a vida e deuses para aqueles que ajudavam a eliminar inimigos, por exemplo. Deuses que inspiravam na virtude e deuses que inspiravam nos vícios. Enfim, você já entendeu. Havia Deus para todo gosto. Até os homens podiam se arvorar o direito de divindade, como era o caso, por exemplo, dos imperadores romanos. Eles eram homens, mas também considerados deuses. Ai daquele que criticasse o imperador, porque não estaria criticando o homem, mas sim a divindade. Pois é. Bem, se voltarmos ao tempo do paganismo, muitos homens pedirão para si mesmo esse respeito, esse tratamento como divindade. Mas não porque, digamos, sejam realmente deuses, mas pelo poder adquirido sobre nós, meros mortais. Na lista para a futura divindade aí do neopaganismo, podem estar pessoas como Bill Gates, por exemplo, e Elon Musk, por exemplo. Elon Musk poderá ter poder divino se tudo sair de acordo com o seu planejamento pessoal e o da nova ordem. Mas eu já falo sobre isso daqui a pouquinho. Antes tenho notícias importantes em relação ao conflito lá na Ucrânia, que pode se tornar logo mais um conflito envolvendo o mundo todo. Isso porque a Ucrânia, embora não esteja ainda oficialmente na OTAN, ao que tudo indica, receberá 60 caças F-16 fabricados nos Estados Unidos e todo o apoio da OTAN como se fora um país membro. Isso porque alguém lá em Washington bateu o martelo. Vamos dar à OTAN, ou melhor, vamos dar à Ucrânia todos os poderes de um país da OTAN, inclusive uma linha de defesa aérea sem precedentes para qualquer outro país lá na Europa. Isso porque países europeus como Holanda e Dinamarca passarão muitos, mas muitos caças para a mão de Zelensky. Bem, no sábado, dia 19, uma notícia importante que abria caminho para a entrada não oficial, mas real da Ucrânia na OTAN. A notícia era dada pelo Plano SHTF, que dizia o seguinte: o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou em uma carta na quinta-feira passada, que a OTAN deveria enviar jatos F-16 para a Ucrânia.
A Holanda e a Dinamarca também foram informadas que todos os pedidos necessários para transferir os aviões de guerra seriam aprovados sem discussão pela OTAN, começando, claro, pelos Estados Unidos, o cabeça da OTAN. Abre aspas. Estou escrevendo para expressar o total apoio dos Estados Unidos para a transferência de caças F-16 para a Ucrânia e para treinamento de pilotos ucranianos por instrutores qualificados de F-16, dizia Ken Antony Blinken em uma carta a seus colegas em Haia, na Holanda, e também em Copenhague. De acordo com a agência, Blinken prometia que os Estados Unidos aprovariam todos os pedidos de terceiros necessários para a entrega de jatos fabricados nos Estados Unidos, para que a Ucrânia pudesse tirar o máximo proveito de suas novas capacidades, assim que o primeiro conjunto de pilotos concluísse seu treinamento. Muito bem, isso então foi publicado no sábado. Ontem, domingo, o Al Arabiya News publicava o seguinte, presta atenção. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou hoje, domingo, que a Ucrânia receberá 61 caças F-16 da Holanda e da Dinamarca. Zelensky disse esperar que a doação dos dois países catalise mais países para doações de aeronaves de combate. Zelensky disse, abre aspas, outro passo para reforçar o escudo celeste da Ucrânia. Usaremos esses jatos, os 61 F-16, para manter os terroristas, é palavra de Zelensky, não é minha, para manter os terroristas russos longe das cidades e vilas ucranianas. Zelensky disse que os F-16, abre aspas novamente, darão certamente uma nova energia de confiança e motivação aos guerreiros ucranianos, o que trará novos resultados para a Ucrânia e toda a Europa. Além disso, Zelensky disse, após encontrar-se com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, que concordamos, palavras de Zelensky, com a transferência de 19 jatos F-16 pela Dinamarca. Este é um suporte muito poderoso para a Ucrânia. As missões de treinamento já estão começando agora. Manda os jatos, vai treinar um tanto, fica lá treinando Quanto tempo seria? Uns 5 anos? Para pilotar o F-16? Não dá tempo. 3 meses, ok? Beleza, ok. Bem, nada disso que eu falei agora está no texto. O texto continua dizendo, este é um suporte muito poderoso para nós, disse Zelensky. As missões de treinamento já estão começando. Hoje conversamos com nossos homens e mulheres que estão estudando e trabalhando com os F-16 e depois em nossos céus, pilotarão os F-16 em nossos céus. O presidente ucraniano finalmente disse, as decisões de hoje da Dinamarca e da Holanda foram apenas os primeiros frutos que se tornariam um sinal importante para outros países fornecerem aeronaves à Ucrânia. Acho que o mais importante que aconteceu hoje é que será um grande impulso para aqueles estados que antes duvidavam das nossas capacidades e, portanto, não nos forneciam aeronaves. Zelensky também elogiou a assistência da Dinamarca em apoiar as capacidades das forças de defesa ucranianas nos campos de batalha. Ele disse, inclui defesa aérea, artilharia, munições, defesa costeira, leopards, veículos blindados e veículos de desminagem. Estamos a trabalhar para aumentar as nossas qualificações, não só em terra, como também no mar, na defesa dos nossos portos. Isso é importante para a segurança alimentar global, terminou ele dizendo. Então é isso aí. Alguém lá na Casa Branca bateu o martelo, podem enviar e logo em seguida... Então, a Holanda se ofereceu, junto com a Dinamarca, para enviarem as primeiras 61 unidades do F-16. É muito F-16, não é mesmo? É.
isso protege um continente, como o continente americano, por exemplo, e estará tudo lá na Ucrânia, para pilotos não treinados. Como entender esta bagunça? Para pilotos que provavelmente teriam que passar no mínimo 1 ou 2 anos treinando os aviões para poder pilotá-los eficientemente, já que são de altíssima tecnologia. Mas, bem, isso implica também numa participação direta da OTAN, porque esses aviões não serão provavelmente pilotados por ucranianos, por pilotos ucranianos. Certamente não, porque senão não terão a eficiência esperada. E ninguém quer jogar F-16, que custa uma fortuna, na mão de piloto inexperiente. Então está aí algo muito mal resolvido. Seja como for, Zelensky esfrega as mãos, porque afinal de contas, quem não está gostando dessa história é o candidato a presidente pelo Partido Democrata contra Biden, Robert Kennedy Jr. Eu já venho falando sobre ele é queimado no Partido Democrata porque foi contra o lockdown, foi contra a política exercida por Biden durante a pandemia, etc. e tal, e é contra a presença maciça dos Estados Unidos na Ucrânia. Bem, Robert Kennedy Jr. fez uma crítica pesada em relação ao envio dos F-16. Essa matéria foi publicada no RT News. Diz o seguinte: a iminente entrega de caças F-16 fabricados nos Estados Unidos para a Ucrânia não impedirá o colapso das Forças Armadas do país e apenas beneficiará o complexo militar industrial, afirmou o candidato democrata à presidência Robert Kennedy Jr. O conflito ucraniano deve ser resolvido por meio de negociações, argumentou RFK Jr. em um tópico na plataforma de mídia social X, o antigo Twitter. Que palhaçada isso, né? No Twitter, ponto. Afirmando que o fornecimento de F-16 a Kiev foi uma ótima decisão para a indústria de defesa, mas um desastre para a Ucrânia e a humanidade. Ele disse, abre aspas, os F-16 não impedirão o colapso das Forças Armadas ucranianas, que alguns especialistas dizem ser iminente. Esses aviões exigem muito treinamento e manutenção. Isso não é cinema, enfatizou Bob Kennedy. Então fica aqui essas duas dúvidas. Quem pilotará e quando os F-16? Serão pilotos ucranianos? Bem, como disse, se forem pilotos ucranianos, então Robert Kennedy estará certo. Esses aviões servirão apenas para dar ainda mais lucro aos seus fabricantes, porque serão alvos fáceis ou ineficientes em relação ao poderio russo. E se forem pilotos da OTAN, isso implicará sim numa entrada não oficial, porém real, da Ucrânia na OTAN. E aí? Aí os países da OTAN serão alvos naturais da Rússia, claro, que já vem soltando as rédeas de países como Coreia do Norte, por exemplo, Irã, por exemplo, e por aí vai. Isso quer dizer, claro, um final de ano e um começo de 2024 muito propenso àquilo que nós chamamos de inverno nuclear. Podem ter certeza. Porque, claro, Vladimir Putin não está assistindo a tudo isso comendo pipoca no sofá da sala, não é mesmo? Então, voltando ao assunto neopaganismo e Elon Musk, um dos candidatos à divindade do novo mundo que o Fórum Econômico Mundial está planejando. Vejam que matéria interessante esta, saída já publicada há algum tempo, se não me engano é do ano retrasado, na revista Exame. A revista Exame dizia o seguinte:
A Neuralink Neuralink, empresa de Elon Musk, que faz ou estuda um chip para ser implantado no cérebro humano, no cérebro, como se diz aqui no interior. A Neuralink obteve autorização da agência americana FDA para testar seu dispositivo cerebral que conectará ser humano ao computador, ajudando pessoas com paralisia ou lesões a se comunicarem. Na semana passada, essa informação, que parece um tanto quanto requentada, foi dada de novo com ares de novidade. A Neuralink poderá testar seu dispositivo cerebral conectado ao cérebro humano, cujo apelo é o seguinte: pessoas com paralisia ou lesões poderão se comunicar depois do chip implantado no cérebro. A propósito disso, eu ouvi num canal de notícias aqui muito famoso, que costuma entrar no ar lá pelas 6 e pouco, alguma coisa assim, muitos elogios a essa possibilidade. Nossa, que bom! Pessoas com paralisia, com problemas de fala, serão altamente beneficiadas com a implantação do chip no cérebro. Pois é. Bem, mas isso é só um detalhe, é só um parêntese. A notícia que importa realmente está aqui. Ela foi publicada no Half Impact News, assinada por Brian Shilahav, que dizia o seguinte, prestem atenção, é bem curtinho. Desde que Elon Musk comprou o Twitter, venho alertando as pessoas que Elon Musk comprou o Twitter para desenvolver um aplicativo de tudo. Prestou atenção? Um aplicativo de tudo. Semelhante ao aplicativo WeChat da China, que é o principal aplicativo que a China usa para combinar mídia social, identidade digital, picatinha e status médico, o prontuário do caboclo, né? Tudo num aplicativo. Também o histórico criminal, rastreamento e vigilância, moeda digital, prestou atenção, moeda digital, compras, pegada de carbono e outras informações digitais que podem ser usadas para determinar a pontuação de crédito social do caboclo humano, da pessoa humana. Aplicativo de tudo. Basta abrir o aplicativo lá na central da Neuralink, por exemplo, para saber qual é o histórico do indivíduo que está importunando sistemas com tweets, por exemplo, incômodos ao sistema. Isso não dá poderes divinos ao dono da Neuralink, por exemplo? Pois bem, ele já terá implantado no cérebro um mecanismo capaz de comandar certas atividades do indivíduo e também estará de porte ali de todo o registro da alma do indivíduo. Bem, agora vejam, para finalizar, vejam que interessante esta matéria publicada hoje no National Post, que diz o seguinte, a matéria assinada por Natalie Winters, diz o seguinte: X, a plataforma de mídia social de Elon Musk, está procurando ativamente contratar um chamado especialista em desinformação. Especialista em desinformação é geralmente uma agência de checagem, entendeu? Lançando uma chamada para aplicativos em um esforço para censurar certos usuários antes da eleição de 2024. A medida gerou preocupação, especialmente em relação às ações semelhantes tomadas durante as eleições de 2020 e a aquisição do Twitter por Elon Musk, que se comprometeu em defender os valores da liberdade de expressão. Críticos, incluindo Mike Bentz, do Foundation for Freedom Online, levantaram a questão de possíveis canais secretos de censura e uma ameaça crescente à liberdade online, se essas posições forem preenchidas por agências de checagem.
As ofertas de emprego foram promovidas por meio do desinfodocker.com, um site afiliado a grupos anti-desinformação, grupos de checagem, com vínculo com agências federais de segurança cibernética. Esses desenvolvimentos levantaram questões sobre as verdadeiras intenções por trás da criação dessas posições e como elas se alinham com o conceito de liberdade de expressão. A preferência por candidatos proficientes em idiomas europeus sugere que o impacto se estenderá além das preocupações localizadas, ou seja, além do território norte-americano. Na mesma linha, outra matéria, essa publicada no Reclaim the Net, assinada por Cristina Maas, diz o seguinte: Twitter, distribui uma convocação para que os candidatos preencham novas funções encarregadas de combater a desinformação em meio às eleições de 2024 que se aproximam. Esse movimento levantará suspeitas, ou já levanta suspeitas, entre defensores da liberdade de expressão, especialmente considerando o que aconteceu quando isso foi feito nas eleições de 2020, e desde que Elon Musk comprou o Twitter com a promessa de honrar os valores de liberdade de expressão e iniciou o lançamento do Twitter. Arquivos detalhando instâncias de censura eleitoral do passado podem ser acessados a partir do Reclaim the Net. Eu vou deixar o link aqui. Esse desenvolvimento, no entanto, primeiro tweetado por Kristen Ruby, levanta a questão de usuários infelizes serem coagidos por forças externas, autoridades estatais ou grandes corporações de tecnologia. Críticos como Mike Bentz, do Foundation for Freedom Online, que postou sobre isso no Twitter após o tweet de Kristen Ruby, rotularam essas posições como canais secretos para censura, exacerbando a ameaça à liberdade online. Por isso que eu disse no começo que, se tudo isso for aplicado, Elon Musk terá poderes divinos, quase tão grandes quanto o outro Deus, o Bill Gates. Pois é, ele controlará o cérebro humano na medida em que isso for, digamos, de um apelo emocional muito grande, levando as pessoas a aderirem a esta maravilha por conta de alguns probleminhas, e também controlará a vida do indivíduo dentro de um software que pode ter todas as informações do mesmo indivíduo e servir para tudo. Servir para votar, para pagar conta em banco, servir para ter acesso a médicos e supermercados e tudo mais. É um poder divino, não é mesmo? Além do mais, ele dará preferência sempre que um candidato alinhado com o seu propósito divino estiver concorrendo, como será o caso em 2024, segundo sugestão dessas próprias matérias. Tá bom assim para você? Bem, você certamente está preocupado, porque afinal acredita que Elon Musk tem ótimos propósitos, ele resgatou um pouco da liberdade perdida, convidou até mesmo o velho Trump a voltar para o Twitter. Este sim é um conservador raiz, muita gente pode estar pensando. Mas será que não foi apenas um laço armado pelo passarinheiro? Bem, vamos aguardar, No momento parece que sim, mas quem sou eu para afirmar alguma coisa? Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like e verifiquem se vocês ainda estão inscritos no canal Professor Belei. E se gostam do canal, considerem a possibilidade de tornarem-se membros do canal. Porque a membresia, que é baratinha, custa praticamente um preço de uma garrafinha d'água por mês, a mais barata, é que de fato nos ajuda a continuar aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempo. Eu também estou lá no X, no Twitter,
você pode saber, sempre que eu posto um vídeo, você pode tomar conhecimento lá pelo Twitter. Bem, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Eu estou lá no Twitter, mas não sei até quando depois dessa matéria. Até amanhã, se Deus quiser.